Boa noite, temos mais uma edição do Saúde em Dia e Encontro Marcado. Programa que vai ao ar todas as terças ou quintas-feiras, no horário das 18h30 às 19h30, pela rede Bom Demais. Estou aqui, como sempre, com o doutor José Maria Filomeno, ele que é advogado, economista, colunista do jornal O Estado. Tudo bem, doutor José Maria? Tudo bem, sim. Doutor Arruda, hoje começando com um pouco de atraso, né, porque tivemos problemas aí técnicos de conexão, mas vamos fazer o programa inteiro. Pronto, vamos fazer o programa, um problema realmente técnico, estamos fazendo aqui, utilizando um plano B. Bom, doutor Zé Maria, inicialmente nós falamos sempre dos números da Covid, e o que eu posso dizer é que nos últimos dias, na última semana, o número de casos caiu, o número de internações também, e com isso a gente está chegando aí numa fase realmente boa da Covid. Fazia já muitos meses que nós não tínhamos uma situação mais tranquila. E na pauta de hoje nós vamos falar da vacinação das crianças, vamos falar de outros temas de saúde, vamos deixar para abordar a Covid quando na discussão dos outros temas. Doutor Zé Maria, qual é o próximo tema? Sim. Bem, nós temos aí a primeira meia hora do programa, né, para tratar questões da saúde e vamos lá. Eu acho até que nós já tínhamos até adentrado nesse tema no programa passado, né, mas é um assunto muito importante, que é o lançamento pelo governo federal, né, pelo Ministério da Saúde, do programa para reduzir as filas do SUS. Aqui no Ceará, inclusive, esse é um programa que está sendo articulado com todas as unidades, a maioria das unidades da federação, né? Aqui no Ceará, priorizou-se, né, que agilizar as cirurgias eletivas, né, no intuito de reduzir as filas, né, do SUS, que são em grande parte, né? Há filas para exames, há filas para consultas, há filas para tratamentos diversos, né? Mas o mais urgente são exatamente as cirurgias eletivas, né? Eu acho que nós chegamos a abordar que há uma fila de mais de 60 mil pacientes esperando, né? E há uma dotação, né, emergencial, como você até tem destacado, insuficiente, para atender, para suprir, para custear todas essas cirurgias. Cirurgia eletiva, Zé Maria, é bom explicar que cirurgia eletiva é aquela cirurgia que não é um procedimento urgente, não é um apendicite, não é um processo infeccioso, não é uma hérnia encarcerada, ou uma hérnia estrangulada, um caso de uma colecistite com empiema, uma doença desse tipo. É uma doença que maltrata as pessoas, que normalmente faz com que aquela doença piore. É o caso de uma senhora que tem um mioma uterino, e esse mioma está crescendo lentamente, mas apresenta sempre sangramento, pode vir apresentar anemia, pode ter um quadro de dor. É o caso, como eu citei, de uma hérnia umbilical ou inguinal, que vai crescendo também, pode chegar ao ponto de estrangular e ficar uma cirurgia de urgência. É o caso de cirurgias ortopédicas, se a pessoa tem uma dor crônica no joelho, por causa de uma alteração ortopédica, uma artrose de joelho, uma outra doença que precisa, inclusive, fazer uma cirurgia, como colocação de prótese, uma doença de coluna, uma artrose, um outro quadro. Então, são doenças que são eletivas, mas nem por isso são importantes e devem ser negligenciadas. São cirurgias que têm que se providenciar a realização. No Ceará, nós sempre tivemos uma fila grande, no Brasil como um todo, cirurgias eletivas. Já falei algumas vezes do período que eu fui secretário durante quase 8 anos. Nós criamos 2 programas de reduzir fila de cirurgia eletiva, diminuindo, depois ela volta a crescer. E com a pandemia, então, teve um caso mais exacerbado ainda, porque as cirurgias eletivas que, mesmo em pequena quantidade, eram realizadas, deixaram de ser realizadas. E o governo do Estado colocou como uma prioridade, o governador Elmano, a secretária Tânia Marco, para nos primeiros 100 dias, a prioridade é iniciar esse programa de cirurgia eletiva. E no governo federal também. E agora, já na segunda-feira, foi lançado esse programa. O recurso eu acho insuficiente, porque está sendo disponibilizado aí 600 milhões de reais para essa cirurgia. Inicialmente 200... Para o Brasil inteiro, né?
Para o Brasil inteiro. 600 milhões para o Brasil inteiro, uma parcela inicial de 200 milhões, o Ceará vai ficar com 25, quase 26 milhões de reais, mas vai receber agora só um pouco mais de 8 milhões nessa fase inicial, e o governo vai ter que colocar recursos, porque menos de 100 milhões aqui no estado, nós não vamos conseguir realizar um número de cirurgias que realmente tem uma repercussão maior. A grande dificuldade é encontrar parceiros, encontrar hospitais que queiram realizar esses procedimentos, além dos hospitais públicos que já estão superlotados, e é muito difícil você conseguir reduzir fila de cirurgia eletiva nos hospitais públicos, que já estão lotados de cirurgia de urgências, de cirurgias mais graves. Nós temos que encontrar parceiros. Esse programa, eu tenho uma expectativa favorável, porque ele foi conversado com o Conselho Nacional dos Secretários, que é o CONAS, ele foi também discutido com o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, com a Associação de Prefeitos. Então, se ele realmente for nessa linha, em parceria com os estados, como tudo indica, em parceria com os municípios, que aí seria possível incorporar ao quadro de prestadores hospitais filantrópicos, hospitais privados, que aceitem trabalhar por um preço até no máximo 2 tabelas do SUS, que é também uma tabela que está muito defasada. Então, a grande dificuldade é isso, é você encontrar hospitais que queiram realizar esse procedimento por uma tabela nessa faixa de 2 vezes o SUS e recurso suficiente, porque esses recursos são mínimos para iniciar o programa de cirurgia eletiva. O Ceará tem uma fila já determinada, então nós não precisamos perder tempo. Se existir recurso, se a pactuação for realizada com hospitais, com prestadores, nós temos condição de imediato realizar essas cirurgias. O que falta definir quais as prioridades, que mesmo sendo eletivas, elas têm algum grau de prioridade. Existem eletivas que têm uma necessidade mais urgente de ser realizada e outras eletivas que podem esperar mais tempo. A maioria das cirurgias eletivas existentes são cirurgias da parte da urologia, muitos pacientes com doenças urológicas, com cálculo renal que precisa fazer procedimento, mesmo hiperplasia prostática, hipertrofia prostática que precisa ser realizada. Na área da ginecologia, muitas cistocélias, ou seja, queda de bexiga, ruptura perineal, mioma uterino, muitos cálculos de vesícula também, muitas hérnias aguardando, e uma fila enorme de procedimentos ortopédicos, que esse é um pouco mais complicado de realizar, porque são procedimentos que precisam, além do prestador, ter o especialista para realizar o procedimento. Cirurgia geral, cirurgião geral, nós temos cirurgiões em todo o Ceará. Toda cidade tem um cirurgião geral, tem o seu hospital ou privado, ou filantrópico, ou hospital público com cirurgião geral. O problema é encontrar cirurgiões ortopédicos, especialistas para realizar cirurgia de joelho, cirurgia de coluna, cirurgia de ombro, né, esse tipo de cirurgia, que muitas das vezes, e uma boa parte, precisa ser realizado com a utilização de prótese. Né? Então, aí é que é o problema. E se tem mais dificuldade nessa área, é tocar essas cirurgias do âmbito da cirurgia geral, porque você já vai desafogando esses pacientes, e aí o critério pode ser a idade do paciente, quanto tempo ele está inscrito na fila, o grau de complicação que ele está tendo com aquele procedimento que não foi realizado. Então tem que formar uma equipe que analise todos esses pedidos de cirurgia eletiva e direcionar quais aqueles que devem ser realizados inicialmente, porque não vai dar para realizar tudo de uma vez, tanto porque não tem recurso, como também porque nós não temos prestadores, nem hospitais, nem equipe médica para realizar de uma forma mais rápida. A medicina hoje está muito evoluída, né? Então, o cirurgião ortopedista, né? Todo ortopedista, geralmente, eles também, né, fazem cirurgia, né? Mas o cirurgião que opera joelho não é o mesmo que opera coluna, que não é o mesmo que opera ombro, né? Então, você ter todas essas subespecialidades disponíveis, principalmente em hospitais menores do interior, é muito difícil, né? Você tem que fazer um mutirão, né? Então, o programa, ele inclui aí organizar mutirões, né? Mutirão para cirurgia de rins, mutirão para cirurgia de
próstata e assim por diante. Agora, outra notícia aqui da medicina é o seguinte: há críticas, foram muito criticada a decisão aí do governo de condicionar o pagamento do Bolsa Família à vacinação, né, das crianças, dos menores, né, que compõem a família, né? Mas inclusive a ministra da Saúde, a doutora Nízia Trindade, ela veio em defesa de que é uma decisão importante, porque ela valoriza, né, o processo de vacinação, de imunização, né, que vem sofrendo bastante nos últimos anos, né? A frequência, o comparecimento à vacinação, até mesmo de crianças, né, caiu em níveis mais baixos quase das últimas décadas, né? Então a ministra ponderou que a vacina é um direito da criança, né, e não pode ser usurpado pelos pais, né? Parece-me que também o pagamento do Bolsa Família também traz alguns condicionantes que dizem respeito à saúde, né? Como a obrigação das mulheres fazerem certos exames, né? Exames básicos, pré-natal, no caso das gestantes, né? No caso das gestantes, porque também trata-se aí de um nascituro que tem direitos já adquiridos, né? Então, o pré-natal é importante para assegurar que a gestação ela esteja correndo sem riscos, né? Tanto para a mãe quanto para o feto. E aí eu não sei nem o motivo dessa aqui. Isso não é para criticar, porque inclusive o Bolsa Família... Não, mas você viu que houve muitas críticas. Não tem dúvida que criticam, mas não é para se... Criticam os negacionistas e tudo mais, porque sempre o programa Bolsa Família tinha ligação com as crianças na escola, tá certo? Com o cartão de vacinação. O que está se fazendo agora é retomar uma política de você associar aquele benefício social a uma série de obrigações familiares, né? A criança está na escola, está frequentando a escola, e tem que se tomar alguma providência realmente de forma mais efetiva, senão nós vamos ter a volta de doenças que estavam erradicadas do Brasil. Nós, há poucos anos atrás, vai lá de uns 5, 6 anos atrás, nós tínhamos a cobertura vacinal no Brasil, na maioria das doenças, da poliomielite, no sarampo, na hepatite e outras mais, cobertura de 95% a mais. Aqui no Ceará nós chegamos a ter cobertura de praticamente 100% da maioria dessas doenças. Nós estamos tendo cobertura agora praticamente 50%, 60%. Né? Então nós vamos, se não tomar uma providência, tá certo? Das pessoas atualizarem, das famílias, dos pais, das mães, dos responsáveis principalmente, tomarem a providência de realizar a atualização do cartão vacinal, né, para reduzir a mortalidade infantil neonatal, que é essa mortalidade que está ligada diretamente a um pré-natal mal feito, um pré-natal que não foi feito com os exames, com o exame de HIV, com o exame de sífilis, VDRL, com as ultrassonografias definidas, com a aferição da pressão, verificar se não tem hipertensão, se não tem eclâmpsia, se a criança é um pré-natal, se aquele pré-natal ali é uma gestação habitual, um pré-natal habitual ou um pré-natal de risco. Nós vamos ter, explodindo no Brasil, crescimento da mortalidade infantil, principalmente aquela mortalidade neonatal, que são aqueles primeiros dias de vida, que está diretamente, como falei, ligada a diagnósticos de alterações gestacionais que são feitas no pré-natal. Então, o que eu acho que o Ministério deve ter, o governo deve ter, é fazer isso paulatinamente. Você começa a exigir, você dá orientação, você não retirar o recurso agora, mas começar a avaliar essas exigências, começando, olha, vá logo, porque vacina tem disponível, não está faltando vacina para essas doenças no Brasil. Então, vacinação tem, posto de saúde, com sala de vacinação, em todo município tem, em muitos postos, em todo distrito tem. A rede, o Programa Nacional de Imunização, né, o PNI, é um dos mais reconhecidos do mundo. O que tem que se fazer é retomar essa política de incentivar a vacinação, incentivar o pré-natal, incentivar a vacinação durante o pré-natal, que é super importante também, que a gestante tome as vacinas que são
definidas para a gestação, né, que os idosos tomem a definida para os idosos e que as crianças tomem as vacinas definidas para as crianças. Então, eu acho que nesse aspecto aí o Ministério está com a razão, e eu acho que tanto a doutora Nise como o doutor Nésio, que é o secretário de Atenção Primária, que está afeito a essa área, como também a Secretaria de Vigilância à Saúde e a Secretaria de Tratamentos Especializados, deve tomar a frente e botar um calendário. Aí diz, olha, no próximo mês vamos exigir isso, no outro mês exigir mais alguma coisa, até que todos voltem ao entendimento e à rotina normal de anos atrás. Muito bem. Outra notícia mais na área administrativa, né, da saúde, é que finalmente, né, há uma articulação já bastante avançada, né, do Poder Executivo e do Congresso Nacional, né, para a edição de uma medida provisória que dote recursos extraordinários, né, para complementar o pagamento do piso salarial dos profissionais da enfermagem, que foi estabelecido por uma lei ainda aprovada e promulgada no governo passado, mas que, lamentavelmente, o Supremo Tribunal Federal, por uma iniciativa, eu acho que uma provocação, se não me engano, de uma entidade de prefeitos, né, que congrega prefeituras, decidiu até o plenário do próprio Supremo, né, decidiu pela manutenção de uma liminar deferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que suspendia, né, a efetivação, o pagamento desse piso, né? Então, espero que realmente essa medida provisória seja lançada o mais rápido possível, porque é uma injustiça, né, muito grande se cercear, né, o direito dos profissionais da enfermagem de receberem um piso que já não é, né, um salário aviltante, né, não é nada de extraordinário, se não me engano, algo em torno de R$4.500. Para os enfermeiros e enfermeiras diplomados, né, em curso superior, né, há também um piso para os técnicos, né, auxiliares de enfermagem, são valores ainda menores. O piso contempla realmente técnicos e o nível superior também. E realmente tem que se encontrar uma solução, porque nós sabemos da necessidade que esses profissionais têm de uma remuneração realmente maior. Os enfermeiros são muito mal pagos no Brasil, os técnicos também de enfermagem, tanto da área pública como da área privada. A entidade que entrou com a ação é a entidade que congrega as instituições privadas. Foram as privadas ou as públicas? Privadas de saúde. Então, desculpe, eu entendi que tinham sido as prefeituras. E nessa discussão com relação à medida provisória, nós temos um deputado do Ceará que está muito empenhado nessa solução, que é o Mauro Filho, né, que é deputado federal pelo PDT. Ele, inclusive, deu declaração essa semana, deu várias entrevistas, achando que está perto de encontrar uma solução para o pagamento desse piso. Isso é uma luta antiga, isso não é uma coisa da agora, isso é luta de mais de 10 anos. Eu lembro dessa discussão há muitos anos atrás. Ele sempre acata de ter um piso realmente compatível com a importância, e ele saiu agora devido à ação que esses profissionais tiveram durante a pandemia. A ação que esses profissionais tiveram, tanto os técnicos, todos os profissionais de saúde, mas a enfermagem teve um papel muito importante no atendimento dos pacientes com Covid nesse período agora. Muitos faleceram, inclusive, tem relatos de muitos que adoeceram, e alguns ficaram, inclusive, sequelados, com problema respiratório, tiveram que deixar a profissão e tudo mais. Então, eu acho que com uma decisão política definida, dá para solucionar esse pagamento do piso, não é nada extraordinário que não possa ser concedido. E as instituições privadas vão se adaptar da mesma forma que já se adaptaram a outras alterações de tabela, de procedimentos e outras coisas mais. Eu acho que está próximo de ser resolvido.
Outra notícia aqui da saúde que a gente olhando superficialmente parece que é uma notícia boa, né? Não deixa de ser, mas é uma boa em termos, né? Que o Ministério da Saúde repassou 2 bilhões para as entidades filantrópicas da saúde, né? Hospitais, beneficentes, né? E para o estado do Ceará coube 54,2 milhões, né? O que pode-se entender, é muito dinheiro, mas é muito insuficiente, né, para a carência, para as necessidades, né, para a demanda, né, que esses hospitais provêm, né? Pra você ter uma ideia, o hospital, o que teve uma dotação maior, né, foi o Hospital Haroldo Joaçaba, né, que faz parte do complexo do Instituto do Câncer, né, que atende pacientes da capital do interior, recebeu 9,6 milhões. A Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza recebeu 3,1 milhões, que é muito pouco para tudo que a Santa Casa faz, né, e atende. A um custo muito reduzido em relação, um custo até menor, ela consegue trabalhar um custo até menor do que a tabela do próprio SUS. A Santa Casa de Hospital Maternidade São Vicente de Paula recebeu 4,2 milhões. A Santa Casa de Misericórdia de Sobral recebeu um valor até um pouco maior, né, de 8,5 milhões, né? É muito pouco ainda, né? Eu acho que essas instituições merecem, né, um apoio financeiro maior pelo que elas fazem. Periodicamente, todos os governos, né, o governo Lula, os outros governos também, sempre encontram uma linha de crédito especial, com juros mais reduzidos, aí entra esses recursos, e aí é quem apresentar realmente maior necessidade, um projeto maior. A Santa Casa, eu acho que por tudo que a Santa Casa faz, pelo número de leitos que a Santa Casa tem, pelo número de especialidades que a Santa Casa atende, merecia realmente um valor maior. O Instituto do Câncer, por tratar uma doença que está carente de leitos no Ceará, nós precisamos, inclusive na campanha política foi discutido exatamente criar outros hospitais para tratar câncer, e tinha proposta tanto do candidato Roberto Cláudio como do candidato Elmano, que foi eleito, mesmo do capitão Wagner, de criar hospitais para tratar câncer no interior. E o candidato que foi eleito tem a proposta de transformar setores ou anexos aos hospitais regionais em setores específicos para tratar o câncer, porque aqui em Fortaleza, hospital especializado em câncer, nós temos o Hospital Haroldo Joaçaba, que é o hospital do Instituto do Câncer. Temos outros serviços que realizam radioterapia, como é o caso do CRIO, lá anexo ao Hospital Fernandes Távora. Temos outros locais, como é o caso da própria Santa Casa, que realiza tratamentos normalmente de quimioterapia. A informação, inclusive, que eu tive acesso é que o Hospital São Vicente, que é também da Santa Casa, ele vai realizar tratamento de radioterapia. Já existe o equipamento de radioterapia que vai ser instalado no Hospital São Vicente de Paulo, e ele vai ser um hospital também, vai ser um local para atender os pacientes oncológicos. Aí completaria o setor de oncologia da Santa Casa, já que a Santa Casa no centro da cidade não tem espaço para você criar uma estrutura para colocar equipamentos de radioterapia. Lá dá para realizar as cirurgias, tem um centro cirúrgico muito bom, uma UTI também muito boa, tem muitos leitos, dá para realizar quimioterapia também, mas para fazer radioterapia precisa de um espaço definido para isso. Então, eu acredito que outros recursos devem chegar na Santa Casa. E eu acho que nesse governo, esses hospitais filantrópicos, eles são muito organizados, né? Eles são muito organizados. Além desses hospitais que foram citados, existem hospitais filantrópicos que atendem também a iniciativa privada com muita força, como é o Hospital dos Camilianos, como é o Hospital São Camilo, que é um hospital que foi reformado, que é muito bem administrado, como também
os camilianos, eles gerenciam outros hospitais filantrópicos, como é o caso do Hospital São Vicente, lá em Itapipoca, como é o caso do Hospital Itauá, e outros hospitais, inclusive, que os camilianos assumiram durante o governo do Camilo Santana, hospitais que se tornaram, inclusive, regionais, como é o caso desses hospitais que eu citei. Tem a FENICE, que é a federação que congrega todas as entidades filantrópicas. Eu acho que agora, com mais organização, com mais sensibilidade do próprio Ministério da Saúde, com mais sensibilidade do próprio governo, eu acho que eles têm condição de ter, além de uma tabela, como é a discussão, a tabela melhor, como hospital também de ensino. Esses hospitais, eles são também de ensino, eles são para estágio de muitos cursos, tanto universidades, como centros universitários, como faculdades, tanto da área de enfermagem, como da área da saúde, da fisioterapia, da terapia ocupacional, fonoaudiologia, como também os cursos técnicos. Então, esses hospitais filantrópicos são hospitais que são campo de estágio, são muito importantes para atender a população do SUS, porque muitos deles são 90% a 100% SUS, praticamente não atendem operadoras de plano de saúde, só atendem o SUS, e é importante ter recursos para poderem realizar contento a sua função. Inclusive o doutor, não sei se ele é médico, talvez você conheça, o doutor Rafael Vieira Lopes, né, que é o presidente da FEMICE, né? Alega que a expectativa era de um montante 10 vezes maior do que esse, né? Que esses recursos, eles mal dão para prover o custeio, né? Só parte do custeio, né? E nada sobrou para investimentos, e essas entidades precisam de investimentos em equipamentos, em ampliação. Mas vamos esperar que realmente seja um primeiro movimento de outros, né? É o cobertor, né? Cobertor que cobertor, com certeza. Bem, outra notícia aqui da saúde é a ANS determina que planos de saúde deverão cobrir fornecimento do Zolgensma, né? Zolgensma é uma droga usada para o tratamento de atrofia muscular espinhal, AME1 tipo 1, né? E é uma droga muito cara, dos medicamentos mais caros do mundo, né? Mas que é indispensável, essencial para o tratamento dessa moléstia que acomete principalmente recém-nascidos, bebês, né? De 6 meses, de até 6 meses, né? É uma decisão importante, né, da MS, né, bastante sensível, né? A gente tem criticado tanto a MS pelo retardo, né, na aprovação de medicamentos, de drogas, de tratamentos, né, de inclusão desses medicamentos e tratamentos no rol, né, já que por lei agora, infelizmente por decisão judicial, os planos de saúde só são obrigados a prover os tratamentos, os itens que estão taxativamente elencados no da MS. A Agência Nacional de Saúde, ela é um colegiado, é uma agência, como existem outras agências, né? Foi criada exatamente para trabalhar com as operadoras de plano de saúde. Aqui a ANS está suspendendo venda de plano de saúde, ela recebe toda essa demanda de queixas, de reclamações de usuário. Ela entende bem o plano que está funcionando bem, até porque ela tem serviço online, é um serviço que pode ser feito, qualquer cidadão pode reclamar que a sua operadora, que seu plano de saúde não está dando direito a um procedimento cirúrgico, a um medicamento que está dentro do rol previsto pela Agência Nacional de Saúde, que foi aprovado também, tem o aval da Anvisa. Essa substância é uma substância de alto custo, como existem outras de alto custo. Não são tantos pacientes assim, mas dificilmente uma família tem como bancar o tratamento do seu filho, sua filha com esse problema. Então precisa realmente que o poder público, ou o poder público pelo Sistema Único de Saúde, ou pela operadora de plano de saúde, cubram esse tratamento. Então acho que mais do que justo
essa decisão da Agência Nacional de Saúde, que muitos se queixam, e eu também, de que muitas das vezes diretores dessa agência são muito ligados às próprias operadoras, né? Então tem essa queixa de o reajuste maior do que a inflação, tem a queixa de beneficiar A, B ou C, então está na hora agora da Agência Nacional de Saúde ela realmente ter um papel preciso, porque ela foi criada para fazer essa regulação. Então não é para beneficiar empresas e nem tirar direito daqueles que são ligados e que têm o seu plano de saúde, muitas das vezes a vida toda, nunca nem usaram, e tem aí uma família, um filho que aparece com essa doença, a pessoa pagou 10, 20, 30 anos e não tem o direito de ter acesso ao medicamento. Bem, agora vamos tratar aqui de um assunto de respeito à saúde, né, do presidente da República, né? O presidente da República, o presidente Lula tem se queixado de dores na perna, na coxa, né? O que tem dificultado até a mobilidade dele, né, até para comparecer a alguns compromissos. A bursite, né? Vamos esclarecer aí para o público, né, o que é a bursite, né, que parece que é a causa aí dessas dores aí do presidente, e até que é fácil de ser tratada, é algo que pode, assim, comprometer, assim, o desempenho, o exercício das atividades cotidianas do presidente, ou nem tanto? Pode. A bursite mais conhecida é essa do ombro, né? Quer dizer, eu acho que a maioria das pessoas que estão assistindo ao nosso programa, eles já ouviram falar alguém que tem uma bursite no ombro direito, no ombro esquerdo, um trabalhador que exerce atividade com movimentos repetitivos, ou que utiliza muito a articulação do ombro. Mas existe também aí já de pessoas de mais idade e às vezes até de maior peso, e o presidente Lula já é uma pessoa idosa, né, dos seus 78, né, 78, já chegando aí próximo dos 80 anos. Então, muito provavelmente, ele tem já um desgaste dessa articulação do quadril. Por ele estar sentindo, porque a bursite pode ser no ombro, pode ser no quadril, pode ser no cotovelo, pode ser em qualquer articulação. Essa do quadril é um pouco mais complicada do que a do ombro. O do ombro, o tratamento normalmente é fisioterapia, muitas das vezes repouso, imobilização e algumas vezes até um procedimento cirúrgico. A do quadril também se utiliza fisioterapia, se utiliza de repouso, mas muitas das vezes essa bursite está associada a um desgaste muito grande da cabeça do fêmur, um desgaste muito grande dessa articulação. Às vezes não é só o problema articular, mas o problema do próprio osso também, né? Quer dizer, essa articulação ela se desgasta e fica como o quê? A cabeça do fêmur roçando no quadril, e aí pode dar esse tipo de sintoma. Ele realmente vai ter, primeiro, vai ser aconselhado, ele também não está tão gordo, mas ele está um pouco acima do peso, é diminuir essa atividade, vai ter que dedicar um tempo à fisioterapia, ele deve completar aí os seus exames, o ideal é fazer uma ressonância magnética, eu não vi o resultado, não sei se ele já fez ou não, ou se fez uma tomografia, ou se fez um raio-x do quadril, porque todos eles podem indicar esse diagnóstico. Se bem que o diagnóstico é muito também clínico, né? Muito também com os sintomas que a pessoa tem. Mas sim, pode causar problema, pode causar dificuldade de locomoção, ele pode ter que desacelerar pelo menos aí muitas caminhadas, passar muito tempo também em pé, fazendo discurso, fazendo e tal, trabalhar mais sentado, ele vai ter que mudar um pouquinho o seu estilo de vida, principalmente diminuir o peso e fazer fisioterapia, pode fazer natação, a fisioterapia propriamente dita, e ficar usando ele, como é uma pessoa já nessa faixa etária, não é fácil usar o anti-inflamatório, porque a grande maioria dos anti-inflamatórios são nefrotóxicos, fazem mal ao rim. Então já é uma outra dificuldade que uma pessoa de mais idade tem, é o uso de um anti-inflamatório. Pode-se usar um analgésico? Pode, um biorrelaxante também. Biorrelaxante vai deixar um pouco dopado, vai ficar assim um pouco mais sonolento, e o anti-inflamatório não deve ser usado, a não ser em casos muito especiais, durante pouco tempo e com muito cuidado, e o uso de corticoide que às vezes se faz, e até infiltração também
infiltração dentro da articulação. Isso é uma outra coisa que pode ser feita, mas no quadril tem um pouco mais de dificuldade técnica para se realizar. Ele pode estar enfrentando só uma crise, né, que pode ser superada aí com o tratamento aí tradicional de anti-inflamatórios, né, e fisioterapia, né? Mas eu não sei, essa bursite pode estar associada também a uma artrose, né, que é um desgaste da cartilagem, né, aí talvez aí pode vir a ser mais recorrente, né? Não sei se é caso de cirúrgico, né? Aí só o Às vezes é cirúrgico, inclusive colocar uma prótese, né? Prótese do quadril. É muito comum, conheço dezenas de pessoas que acabam fazendo a cirurgia de uma prótese. Você modifica praticamente toda essa ligação do fêmur, da perna com a bacia. Mas vamos lá, vamos agora, encerramos aqui os assuntos aí da saúde, do Saúde em Dia, né, da medicina. Vamos tratar agora a pauta aí do nosso encontro marcado, né, falar da política, da economia, das relações internacionais, né, da viagem do presidente Lula aos Estados Unidos, entre outras. Olha, ainda está repercutindo muito, né, muitos desdobramentos ainda daquela manifestação que começou como uma espécie de denúncia, né, do senador Marcos Duval, que teria sido, segundo ele, convidado a participar de uma gravação, grampear o ministro Alexandre de Moraes, que isso faria parte de toda uma preparação de um golpe, ou pelo menos de articulação para tornar o ministro incompetente para julgar os processos lá que recaem sobre o presidente da República e outros políticos. Mas o senador tem se complicado cada vez mais, né? Porque ele tem mudado as versões, tem entrado em contradição, né? Por último agora, ele declarou, confessou, né, que teria manipulado as informações desconectadas, né, desencontradas, né. Está complicada a situação do senador, né, doutor Arruda? Está complicado, e acho que cada vez mais ele confessa crime, né, porque ele está sempre somando crime acima de crime, né. Ele tem, inclusive agora está dizendo que ele não tinha nada com a SWAT, nada com o sistema de segurança americana. Ele usava uns coletes que ele mesmo fazia. Isso também está sendo descoberto, que ele pousava como se fosse uma coisa da polícia americana. Então, mais um crime, né? Ele dizer que essas denúncias falsas, denúncias não verdadeiras, para manipular os fatos, para fazer com que a imprensa repercutisse isso. Tem quem diga que ele está agora com esses argumentos para que o ministro Barroso fique mais assim receoso, porque ele gravou alguma coisa, o Barroso pensa que ele não gravou, então ele diz: aguarde o que pode acontecer. A mesma coisa que dizem vários bolsonaristas: aguarde que amanhã vai acontecer não sei o quê, aguarde que vai acontecer não sei o quê. É uma pessoa totalmente desequilibrada. Pena que realmente o nosso Senado não tem uma comissão de ética assim que funcione bem, porque isso é um caso típico desse cidadão ser levado ao Conselho de Ética e ter alguma punição, sei lá, suspensão ou perder o seu mandato. Ele disse que ele ia renunciar de madrugada, depois teve aquele encontro com os familiares, deve ter levado um carão danado, aí já mudou, mas sempre disse que o Bolsonaro estava presente nas conversas. E ontem eu escutei, aliás foi hoje de manhã, né, a Bela Megali, né, que é uma jornalista do Globo e tal, dizendo que conversou com o Flávio Bolsonaro ontem, e ele disse que com relação a essa reunião, essa conversa com o senador, ele não lembrava de dezembro deve fazer muito tempo, ele deve estar com uma doença degenerativa, ele não lembrava dessa reunião de dezembro com o senador e com o deputado que está, inclusive, preso, né? Os dois. Como é que uma pessoa não lembra uma coisa que aconteceu
no começo de dezembro, né? Então cada vez isso fica mais assim enrolado, e eu acho que se fosse ele, eu ficava calado e respondia o que fosse para responder, porque cada vez eu acho que ele quer descomplicar e acaba se complicando mais. Ele falou assim, como fosse um rompante, né, na primeira declaração, que postou até de madrugada, né? Eu lembro bem, ele dizendo que, olha, o Bolsonaro me chamou para participar de um golpe, né? Não deu detalhes, só ir, vou renunciar ao mandato, né? Depois é que foram surgindo aí essas versões, que ele teria denunciado ao ministro Alexandre de Moraes, o ministro até confirmou, né, que houve esse encontro, né? Mas depois ele desdisse a cronologia dos fatos, né? O certo é que o próprio STF já abriu um inquérito para apurar, e o Ministério, eu acho que já depois até, eu não sei se o senador depois. Depois. Agora, quem poderia ajudar a esclarecer muito isso é o próprio, né, o Daniel Silveira, né? Não acredito que ele está numa situação muito complicada, que ele está preso, né? Acredito que não. Porque não vai abrir o bico sobre isso mais, para criar mais, não atrair para si mais um processo. Mas vamos aguardar. Bem, repercutindo muito, né? São esse empate aí que o presidente Lula está travando aí com o presidente do Banco Central, o economista Roberto Campos Neto, né? Já de algumas semanas para cá, o presidente criticando muito a fixação aí da taxa Selic em 13,75%, chegando até a fazer acusações, assim, talvez não veladas, mas insinuando que o Roberto Campos boicota, trabalha contra, né, o sucesso do governo dele, né, faz também críticas ao Instituto aí da Autonomia do Banco Central, né. Bem, certo é que é o seguinte, há espaço sim para reduzir a taxa Selic. A taxa Selic, mas não muito, porque o Brasil é um país, eu vejo muitas comparações, mas país tal tem inflação mais alta que o Brasil e juro menor. Olha, a economia, ela parece ser uma ciência exata, mas não é uma ciência exata, né? Existem circunstâncias da economia brasileira que favorecem muito, lamentavelmente, né, a espiral inflacionária, né? Nós temos aí um histórico aí de 50, 60 anos, né, de hiperinflação, e é como se fosse aquele paciente, né, aquele doente aquele viciado, né, em drogas, o alcoólico, né, que por mais que esteja sóbrio, que esteja, ele nunca está totalmente curado, né? Então o Brasil tem que ter sempre, pelo histórico nosso, uma atenção redobrada com a inflação. Agora, o que eu discordo do presidente é a maneira, né? O presidente da República, ele não pode, né, publicamente tecer críticas assim, dessa forma tão ostensiva ao presidente do Banco Central, né? Porque isso repercute negativamente, né? Passa a impressão interna e externamente que há um conflito, que o presidente da República não se entende com a autoridade monetária. Eu acho que o Lula tem experiência suficiente, sabedoria suficiente, né, para saber que não se corta juros assim da canetada. Existem vários componentes aí para se reduzir juros, né? Tanto que houve períodos no governo dele, né, que ele teve que aumentar juros, né? Inclusive no início do governo, né? Ele assumiu no momento que a inflação estava muito alta, mas os juros estavam muito mais altos ainda, né, em 25%. E no primeiro momento subiu-se os juros para depois, gradativamente, ir se reduzindo, né? Então eu acho que é um pouco, o Lula está fazendo um pouco de política, né? Meio que querer já trazer assim um bode expiatório para um período difícil da economia que vai ser enfrentado em 2023, né? Até porque o mundo todo está numa crise econômica grande, né? E ele meio que está querendo, ele é um grande marqueteiro também, o Lula, já está querendo meio que
encontrar aí um culpado externo, né, para justificar um período que não vai ser muito positivo, né? Mas eu acho que ele tem outro, ele sabe, por outro lado, ele é muito sábio, mas também é muito marqueteiro, mas é muito habilidoso também, né? Ele, quando quer contornar as situações, ele sabe muito bem negociar, sabe muito bem e conseguindo acomodar a situação até que encontre o rumo que ele acha que ele deseja, né? Que eu acho que é assim que ele deveria tratar esse assunto, não dessa forma muito de atrito, né, pública que ele está conduzindo. Eu também concordo. Eu concordo que ele devia fazer como fez no primeiro governo dele, terceirizar como ele fez isso com o Zé Alencar, que era o vice na época dele. Claro que ele vai terceirizar isso para o Alckmin. O Alckmin dificilmente vai falar isso. Mas para os empresários, para o filho do Zé Alencar, eu não vejo empresário reclamando do juro alto. Todo empresário reclama, não quer saber de autoridade da área nem nada, sempre reclama, pede para não aumentar, pede não sei o quê. Então, devia ver alguma entidade que pode também reclamar. Eu acho que também a forma não foi muito feliz ali, principalmente na posse do Mercadante como presidente do BNDES. E outra coisa, encobriu, eu digo isso, eu não tenho problema de dizer nada, de criticar, encobriu o programa de cirurgia letiva que estava também sendo lançado naquele mesmo dia no Rio de Janeiro. Estava sendo lançado, foi inaugurado a unidade de saúde, foi lançado o programa de reduzir fila de cirurgia letiva. Ninguém ouviu falar nisso. Só escutou-se falar na imprensa todinha, era da discussão com relação a É porque entrou uma chamada. Bom, então, só viu a relação que tinha com o presidente do Banco Central e não se falou noutra coisa. Então eu acho que ontem já foi melhor a declaração do ministro Padilha, do Alexandre Padilha, que não vai ter nada desse enfrentamento, não vai ter outra coisa desse tipo, né? Certo? Já não gostei de outra entrevista que alguns deputados deram. Acho que a forma correta foi a que o Alexandre Padilha falou. Outra coisa, rapaz, você está aí, outra coisa, esses juros já estão nesse patamar de 3,75 e já iam numa escalada, né? Já desde do início do ano passado. Não é nada proposital, né, para atingir o governo Lula. Houve períodos até que, sob a gestão do Roberto Campos, né, no mandato do Bolsonaro, que o juro chegou a um recorde baixo de 2%, assim, chegou a 2%, o que comprovou que não é necessário ter uma Selic exorbitante, né, para controlar a inflação. Agora, da mesma forma que o Lula pede tolerância, olha, eu vejo muita gente do governo, não ele diretamente, mas assim, dizendo, olha, o Lula não tem ainda agora tem um mês de mandato. Como é que vocês já querem cobrar resultados, né, com um mês de mandato e ainda conturbado aí com aquela invasão do dia 8 de janeiro? Então, o Copom só teve uma reunião. Ela faz uma reunião por mês, sempre numa quarta-feira, mais ou menos a segunda ou terceira quarta-feira do mês. Só teve uma reunião do Copom com o governo do Lula, né, que manteve os juros, né? Então, tem que dar um pouco de tempo também, né, para não se quebra juros assim de uma maneira tão radical de uma vez só. Mas, continuando ainda com o presidente Lula acabou de desembarcar em Washington, nos Estados Unidos, vai ter uma reunião, um encontro oficial, diplomático, né, com o presidente Biden, americano, vai encontrar com outras lideranças políticas, todas aí, praticamente quase todas aí do Partido Democrata, né, cujos políticos são mais assim afinados aí, tem maior afinidade aí com o presidente Lula, né? Vai se encontrar com alguns empresários americanos, é uma visita rápida, né? Mas que tem uma pauta
é importante, né? A pauta das relações do Brasil com os Estados Unidos são fundamentais, né? É o nosso segundo maior parceiro comercial, é o país que mais tem investimentos no Brasil, né? Seja investimentos financeiros, seja investimentos em empresas, né? É um país que tem assim, uma tradição de relacionamento muito estreito. Tem mais de 2 milhões de brasileiros morando nos Estados Unidos, ou mais do que isso, então. E é importante, né, esse realinhamento, né? Eu não digo nem realinhamento, né, mas esse estreitamento aí maior do Brasil com os Estados Unidos, com o governo Biden. O que você espera aí? Eu sei que eles vão discutir sobre questão do meio ambiente, né, porque é um tema também muito valorizado pelos dois presidentes, tanto pelo Biden como pelo Lula. O Lula parece que vai tocar no assunto de Cuba, né? Vai tentar interceder para que os Estados Unidos amenizem ou reduzam, né, as restrições que tem com Cuba. E, logicamente, também parece que o presidente Biden deve também tocar no assunto da guerra da Ucrânia, porque não é assim... o governo americano não está muito satisfeito com a posição muito neutra demais, né? Segundo... em relação ao Brasil com a guerra da Ucrânia. Como é que você vê essa visita do Lula a Washington? Eu acho uma visita importante, logo assim no primeiro mês, mais importante ainda, está começando, o Biden já está do meio para o fim do seu mandato, e o presidente Lula está começando agora. E estreitar essas relações com os Estados Unidos é bom. O Brasil agora, com toda essa sua ação com a conservação do meio ambiente, contra o desmatamento, contra as queimadas, proteção aos indígenas, isso é muito bem recebido pela comunidade internacional e principalmente pelo Biden, que colocou como uma meta importante na campanha política. Ele colocou como essa proteção do meio ambiente sendo uma plataforma importante, né? Inclusive foi o que contrastou com o candidato Trump, que era candidato à reeleição, não conseguiu vencer. Pelos ministros que acompanharam o presidente Lula, é mais ou menos esse. A pauta é muito ligada a essa área do meio ambiente, porque foi a ministra Marina Silva, foi o ministro da Fazenda também, o Haddad, foi o ministro da Igualdade Social, uma coisa desse tipo, eu acho, né, que foi também. Foi a Marina Silva, foi o Haddad e foi a ministra aquela... A irmã da Marielle. Da Marielle, né? Então essa pauta é muito assim, bem recebida principalmente pelos democratas. Então acho que vai ser um início de uma retomada dessa governo. Claro que tem problemas importantes aí para tratar com relação, falou a Cuba, muitas coisas pode ser tratar com relação a outros países, né? Com relação a outros assuntos mais que são polêmicos, a relação com China e etc. Mas eu acho que é muito importante, principalmente porque é uma reunião oficial, né? O presidente Lula chegou hoje, vai ficar até na segunda-feira, volta na segunda-feira, então ele tem o dia de amanhã, tem o dia de sábado, tem um domingo aí para manter esses contatos, e é importante, como eu falei, porque está no início do governo, e é importante que isso aconteça agora. Zé Maria, hoje são 9 de fevereiro, né? Não vamos esquecer que nós estamos transmitindo pela rede Bom Demais, embora com alguns problemas técnicos, não da rede, mas principalmente aqui da minha transmissão, mas é o programa Saúde em Dia Encontro Marcado, que vai olhar sempre às terças ou quintas-feiras, de 18h30 a 19h30. Falando de 19h30, Zé Maria, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes qual o horário, que horas são agora aí, qual é o horário. Eu não estou... Olha, são exatamente 19 horas e 47 minutos. Pronto. Nós iniciamos hoje o programa com meia hora de atraso. Pronto. Nós vamos... dificuldade de conexão. Daqui a pouco vamos ficar até às 20 horas, né? Ou 19h58, né? Um pouco, 2 minutos antes das 20. Não, vamos ficar um pouquinho antes, viu, Zé Maria? Porque realmente nós começamos atrasado, mas a rede Bom Demais tem a sua programação. Então, eu acho que dá para a gente ficar mais uns 5 minutos aí para tratar dos outros temas. Nós tínhamos aí, que eu vi, o caso do futebol, que é do Robson de Castro. Tinha mais algum outro tema?
Ainda só sobre o único ponto, eu discordo, assim, eu acho que o que o mundo, né, espera, pelo menos os Estados Unidos, a Europa, é que o Brasil tivesse uma posição mais firme, né, reprovando a invasão da Ucrânia pela Rússia, né. Não precisaria o Brasil participar da guerra, mandar tropas, enviar armamento, né, como se cobrou que o Brasil enviasse munições, né. Aí eu concordo plenamente. O Brasil não tem que se envolver belicamente, né. Pode até mandar ajuda humanitária, né, para existem 3 milhões, 2, 3 milhões de refugiados ou mais, ou 5 milhões de refugiados ucranianos que tiveram que fugir da guerra. O Brasil pode fornecer ajuda humanitária, logística, né. Mas eu acho que o Brasil tinha que ter, assim, demonstrar uma reprovação maior, né? Mesmo que não participasse diretamente, não fosse aderir à guerra, mas uma reprovação maior à invasão. É só a única ressalva, que a posição do Lula, por coincidência, é a mesma do Bolsonaro, né? Que o Bolsonaro vinha adotando. Olha, no todo lado nem de um nem do outro, então, eles que se resolvam aí. Mas vamos lá. Olha, lamentar uma das maiores catástrofes naturais, parece que a maior catástrofe natural já no século XXI, que foi esse terremoto que vitimou até agora 20 mil pessoas morreram, né, no terremoto que aconteceu na Turquia, na fronteira entre a Turquia e a Síria, né, acometeu mais turcos do que sírios, e há mais milhares de desabrigados, então é lamentável que ocorreu. O Brasil tem ajudado, tem enviado, ou prometeu já enviar apoio financeiro e até material para suprir as vítimas, né? Agora, no futebol, né, a gente sempre fala um pouco de futebol. Tivemos o clássico na terça-feira, né, o primeiro clássico do ano pelo Campeonato Cearense. O Ceará venceu por 2-1, a partida bem disputada, muito bom jogo, eu assisti. E do lado do Ceará foi a renúncia, já esperada, né, já anunciada, né, renúncia do presidente Robson de Castro, que nós já entrevistamos aqui no programa, né, e que eu achei, não gostei da renúncia dele pela forma que se deu, né, porque eu acho que um dirigente não pode se render, né, ou não pode ser forçado a renunciar por pressão de torcida, né. Torcida tem que cumprir o papel dela lá torcendo. Agora, houve uma campanha maldosa, uma campanha agressiva, uma campanha injuriosa, né, contra o presidente Robson de Castro, né, em função do mau desempenho do time do ano passado, mas o presidente não entra em campo, o presidente pagou os jogadores em dia, o presidente contratou bons jogadores caros, o presidente proveu o time de todas as condições, o time não correspondeu, né. Eu acho que é injusta, né, a campanha maldosa que se fez contra ele, que culminou no afastamento dele da presidência. Ninguém gosta de sair realmente desse jeito, mas eu acho que até certo ponto ele não soube conduzir essa crise. Eu acho que isolou, tá certo? Ele não procurou um apoio maior, ele centralizou muito a gestão em poucas pessoas, e isso foi o que causou esse desgaste, né? Não vi logo a público explicar o que estava acontecendo. Os próprios repórteres que cobrem o clube falam disso, dificuldade de relacionamento com a imprensa, isso já era esperado, que nós se almeja que quem venha substituir não deixe quebrar essa continuidade de avanço do clube. O clube teve esse problema de ter caído para a Série B, foi depois de 5 anos, não deixa de ser um problema sério, mas tem tudo para voltar esse ano. Não está tão complicado a Série B, se souber trabalhar, se fizer um time bom, se não tiver pressa também, não for dispensar o treinador agora por qualquer derrota, deixa ver o trabalho que vai ser feito, reforçar naquelas posições que nós já sabemos que são carentes, né? Se o Vina não dá mais, passa o Vina para frente e aí... Já está acertado com o Grêmio. Pois então aí vai ficar. Eu gostei muito do time jogando com
com o Fortaleza. Eu acho que o time jogou bem, foi a melhor partida que o time fez esse ano. Teve personalidade, um time realmente de menor categoria. O Fortaleza tem jogadores muito mais técnicos, muito mais experientes, mas eu acho que reforçando esse time, contratando mais alguns jogadores, principalmente para as laterais, reforçando as laterais, reforçando alguma coisa que, em termos ainda de meio de campo, eu acho que nós temos jogadores de lado bom, são velocistas, que são finalizadores também, e eu acho que dá para preparar um bom campeonato e ir para frente aí no máximo na Copa do Brasil e chegar no campeonato da Série B, levar a sério desde o início, para que se possa no final do ano estar tendo acesso à Série A. Zé Maria, infelizmente vamos ter que... Vamos encerrando, né, desejando aí um bom final de semana, né, amanhã já é sexta-feira aos ouvintes, e estaremos de volta na próxima semana, na terça ou na quinta-feira, né, ainda definir. Na próxima semana vamos voltar na terça mesmo, então nós vamos ter tempo para discutir. Na terça-feira nós voltamos, aí já tecnicamente tudo perfeito para a nossa transmissão. Obrigado a todos e até a próxima semana. Até a próxima. Encerrou aí? É para encerrar.